Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que Deus te abençoe neste final de semana, que você possa estar ainda encontrando inspiração para um final de semana abençoado na presença do Senhor. Hoje, o último dia de trabalho dessa semana, mas nós precisamos renovar as nossas forças. Quantas vezes você chega numa sexta-feira como essa e diz, olha, já não há mais força, a semana foi muito dura, eu lutei muito, o trabalho pesou, o peso, a opressão sobre a minha vida, e eu quero declarar um versículo bíblico para você. Ele se encontra em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando nós estamos com a visão apenas nas problemáticas da vida, na nossa profissão, nas nossas conquistas, realmente nós chegamos a ficar totalmente exaustos. Muitos até desistem da caminhada, mas quando a nossa força, quando a nossa visão, quando o nosso alvo é Cristo Jesus, quando os nossos olhos estão sempre no Senhor, as nossas forças são renovadas. Que você tenha um ótimo dia, que esse dia tenha um objetivo, glorificar e louvar o nome do Senhor Deus. Eu quero conversar hoje com uma missionária que já esteve até na África, Aline. Aline tem uma experiência para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Vamos passar essa entrevista? Recebo hoje no programa Restaurando Vidas a missionária Aline Oliveira Rodrigues. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, uma fisioterapeuta, de onde surgiu esse sonho, esse desejo? A fisioterapia surgiu na minha vida como uma necessidade que eu tinha para trabalhar com as crianças da igreja, os adolescentes. Eles têm até 18 anos, eu chamo de criança. E trabalhava com dança, teatro, circo, com arte. E eu precisava de mais conhecimento, eu comecei a sentir falta de saber como cuidá-los, na parte física mesmo, porque era bem puxado o nosso treino. E aí eu entrei na fisioterapia como E hoje instrumento. a fisioterapia, o objetivo dela é adoração ao Senhor. Sim, a minha frase é que eu doei minha profissão para missões. Você doou para ser uma missionária e usar a fisioterapia como um veículo. Eu acredito nisso como um estilo de vida mesmo. Evangelização é uma missão de todos nós. E se nós pensássemos nas nossas habilidades como resposta de Deus para nós mesmos, para a nossa comunidade, todo mundo seria um missionário ativo. A senhora falou que a evangelização é de todos nós. A palavra do Senhor diz que quando a gente se converte, a gente deve ir anunciar a palavra, fazer discípulos e ensinar a palavra. Hoje as pessoas, elas se encontram satisfeitas muitas vezes dentro de uma igreja, ou se declaram cristãs, mas não querem nenhum envolvimento maior. É só ir ao culto domingo, ou às vezes algum de semana, mas então está errado isso. Sim, está errado porque quando a gente aceita Jesus, Ele nos aceita por inteiro e nós devemos nos dar por inteiro. Então as nossas habilidades, a nossa vocação, o que a gente faz, até o que a gente come, não é mais nosso. Então a nossa vida como um todo tem que girar nesse novo nascimento, nesse novo reino, a gente agora é embaixador do reino. Se eu sou embaixador desse reino, eu não posso esperar uma situação específica para embaixar o reino. A minha vida inteira tem que embaixar o reino. Então, a minha profissão, ela já é a favor, né, dessa situação, desse novo nascimento que eu sou. Eu sou uma nova pessoa. Amém. Agora, você é filha de um pastor. Sim. Assembleano. Então você foi criada já com a escola bíblica, já foi criada nos cultos, nas vigílias de oração. O que isso te ajudou a despertar, ou entender o chamado de Deus? Me ajudou a entender quando os meus pais
eles tinham uma folga no trabalho secular, mas a igreja, eu não gosto de falar secular, porque para mim não existe vida secular, existe uma só, mas enfim, um outro trabalho além da igreja, ele se refugiava num lugar chamado Vale da Bênção, em Araçariguama, São Paulo. Só que todos os dias de descanso que ele conseguia, batia com o dia de conferência missionária lá. Aliás, eu queria fazer um convite para todo mundo, dia 26 a 30, 29, 20, bom, dia 27 a 30 de outubro agora vai ter a conferência missionária de 40 anos da Missão Antioquia, lá no Vale da Bênção. Só colocar isso na internet, todo mundo consegue achar. E aí, nessas conferências que ele ia para descansar, eu e a minha irmã escapava para o culto à noite, sempre era a conferência dos adultos. E aquelas pessoas falando da África, falando da Índia, falando da Albânia, falando da situação mundial, falando do nosso Brasil. E começou a crescer na gente assim, poxa vida, eu podia fazer mais alguma coisa. Nossa, a gente podia se envolver. E esse chamado missionário mesmo, essa inquietação cresceu nessas escapadas da Missão Antioquia. Nessas férias curtas do seu pai, você foi sendo ali chamada pelo Senhor. Porque nós olhávamos a nossa comunidade, a nossa igreja e nossa, podia fazer mais, a gente podia ter mais alguma coisa aqui. Então, o grande desejo do seu coração foi fazer algo mais do que estava fazendo. Na verdade, não surgiu nem como um desejo, surgiu como uma falta na minha responsabilidade. Eu não posso mais fazer, infelizmente hoje em dia, pastor, talvez não só na minha igreja, a gente tem que convencer os irmãos a terem dó. Então, poxa vida, está passando necessidade, então vamos ajudar. Brasileiro é bom nisso, a gente se compadece e estende a mão. Só que no reino de Deus é mais que dó, é responsabilidade. Então, assim, começou a crescer na gente, na nossa família, graças a Deus por isso, o senso de responsabilidade. Eu não posso esperar ver alguém precisar para eu querer fazer alguma coisa. Eu tenho parte nisso, é o meu irmão. Então, como senso de responsabilidade, surgiu o desejo de fazer alguma coisa, porque eu tenho falta nisso, é minha culpa também. Agora, você com 14 anos, então, você se desperta para esse chamado. Sim. Aí fica bastante evidente. E quando que foi, então, aquela, eu vou agora? Que você foi para Jocum, que você começou a... Com 14 anos, nós precisávamos urgente de um treinamento para começar o trabalho na igreja. E aí, nós tínhamos só a lista telefônica de São Paulo, aí caçamos lá, achamos um Jocum Kings Kids. Nossa, crianças do rei, por quê? Vamos ligar lá. E ligamos, nossa, vai começar um treinamento, coincidentemente era julho, começava na outra semana, são treinamentos curtos de férias. E nós fomos no primeiro treinamento e depois nunca mais paramos. Todas as férias de julho e janeiro a gente doava para missões. E quando você viu as experiências que eles relatavam ali na Jocum, né, nesses treinamentos, isso foi te queimando o coração ainda mais? Na verdade, a gente vai se afundando em missões, né? Quem trabalha com missões, a gente vai se afundando até... É igual aquela música da Graça, um oceano, nós estamos afundando. Nós Sim. vamos submergindo e sempre tem mais, e sempre tem mais, e sempre tem mais. E o desejo vai aumentando, né? Vai. E fazer alguma coisa. Sim. Eu cheguei e agora está nesse nível, assim. Tudo que eu faço tem um objetivo que é mostrar o reino dele para alguém, amar alguém. Filha de um pastor, vocês são duas irmãs? Somos gêmeas. Gêmeas? E são só duas? Sim, e minha mãe as duas graças missionárias? a Deus. Sim, a minha irmã agora ela está morando mesmo na base, ela não volta mais, está em tempo integral na base da Jocum, na Argentina, em Ituzaingó. Então ela vem de vez em quando ver os pais só e vocês? Bem de vez em quando, nós gostaríamos demais. E você então resolve fazer fisioterapia? Sim. E usar a fisioterapia no chamado missionário. Como E... depois que eu me formei, eu fui para a base de tempo integral, fui para a base da Jocum, que fica em Contagem, ali ladeado em BH, né? Belo Horizonte. E fiquei no internato de 6 meses. Nesses 6 meses eu fiz 3 meses de prática na Etiópia. E na Etiópia como é que foi? Foi uma delícia, poxa vida, eu tive que voltar. Mas muitas privações? Sim, mas
não parece privação. Agora parece privação perto da fartura que nós temos. Falando de realidade, lá é uma realidade, aqui é outra. Você não consegue se sentir mal lá porque você não tem um refrigerante. Quando uma criança não tem água, entendeu? Então, as necessidades são diferentes. A pobreza lá é muito forte. Falando em situação África, continente africano, a Etiópia eu não achei tão miserável quanto o Guiné-Bissau, que eu tive a oportunidade de passar 2 meses, quando eu tinha meus 19 anos, numa férias da faculdade. Eu fui servir lá. Qual foi uma experiência marcante que você traz pra gente de lá? Guiné-Bissau e da Etiópia. Qualquer uma que você quiser. Qualquer uma? Nossa, eu tenho tanta história. Uma da Guiné-Bissau que eu vou contar, eu trabalhava sempre com promoção de saúde, com crianças, de desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente fala que é o desenvolvimento natural do bebê. Aí eles me trouxeram uma criancinha toda torta, era uma menininha cheia de mandingas, que eles amarram no pescoço, amarram na barriguinha, já estava até bem apertado porque ela cresceu. E que o homem, cada tribo tem seu homem grande, o chefe. E tem várias mulheres com vários filhos, muitos filhos. Só que tem os que a gente pode chamar de pajé, ou pajem, ou xamã, que eles cuidam, são os líderes espirituais. E esses líderes espirituais, eles disseram que essa criança tinha espírito de cobra, então ela precisava ser morta, ser sacrificada, para que aquele espírito mau, de animal, de cobra, saísse da casa daquela senhora. E aí disseram assim que ela tinha 2 semanas para se preparar, porque eles iam sacrificar a bebê. Aí me trouxeram essa menina, nossa, mas é você que cuida, eles acham que a gente cuida de coluna só, e na verdade a criança tinha sinais de paralisia cerebral. Você não consegue fazer uma criança com paralisia cerebral andar do nada. Enfim, a fisioterapia neurológica, ela é uma fisioterapia, um tratamento demorado, a longo prazo. Normalmente essas crianças chegam pra gente desde o neonato e até a vida adulta precisam de suporte. Eu falei, nossa, mas sobre isso, e agora? O que nós vamos fazer? Nossa, mas vão matar ela, não tem o que fazer. Eu falei, eu posso começar a trabalhar, ensinar a mãe alguma coisa, mas humanamente falando, não tem muito o que fazer. Mas se ela andar, eles vão acreditar que não é espírito de cobra. Mas para ela andar, assim... Sendo um milagre. Sim, é um milagre. Nesse tempo todo, na idade que ela tem, ela tinha aproximadamente 2 anos, né? Eu vou tentar, nós vamos fazer alguma coisa. Só que aquela criança, toda vez que ela me via, ela pulava de ponta cabeça da cadeira, assim, ela realmente ficava perturbada, tinha um espírito mau ali com ela. E eu fui conversando, orando, trabalhava, orava e falei com a mãe, falei, você precisa tirar essa mandinga do pescoço dela, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Mas isso foi minha avó, foi minha mãe que deu, eu falei, você precisa tirar, tem um espírito mau realmente, querendo pegar ela, o espírito de cobra está atrás dela, mas não é espírito de cobra, Deus pode curar, mas você precisa se libertar. A gente foi trabalhando já. E é difícil tirar isso, né? Porque essa bruxaria lá já é algo que é forte dentro, né? É cultural até. Mas Jesus é multicultural, Amém. Ele é multiétnico. Isso que é bom, porque Ele consegue... Quando você trabalha com uma pessoa assim, o amor cura, né? A mão de alguém encostando numa outra pessoa que é impura na sociedade e já cura. Nossa, mas esse Deus aceita a gente assim? Como que Ele entende a minha cultura, que não podia tocar e Ele está tocando? E ela foi se sentindo assim, foi se abrindo, foi tirando as mandingas da menininha. Mesmo assim, ela permanecia com aquela... paralisia cerebral. O problema com ela, o espírito mal, não era a deformidade, era o comportamento da criança, o medo que ela sentia. Também eu era muito branca perto deles, as crianças tentavam me descascar, achando que ia sair, então ela tinha medo disso também. E deu 2 semanas, eu orei e falei assim, olha, eu vou ensinar a senhora a fazer algumas coisas e a senhora tem que aprender a orar comigo, porque isso é um milagre que Deus, o grande Espírito, pode fazer. E aí ela falou, então tá bom. Depois que passou, eu estava atendendo outras pessoas, na verdade a gente quase não dormia, porque chove de gente lá, quando tem alguém para ajudar, eles vêm aos montes. E aí, trabalhando com outras pessoas, né, outras mães, trazendo outro tipo de pessoas. Aí essa mãe veio correndo, gritando, Jesus existe, Ele curou, ela andou, ela está andando. Eu fiquei assim, como assim? Eu quero ver. Como assim, Você né? estava meio Tomé aquele dia.
Porque ninguém pôs a mão, eu preciso ver. Ela pulou a muretinha, ela levantou e pulou a muretinha e andou. No dia seguinte, o xamã ia vir para pegar a criança para sacrificar. E a gente ganhou naquela história uma família inteira, que as famílias lá não são pequenas, né? São gigantes. E assim, o mais legal de Jesus, assim, o surpreendente é que ele não precisa da nossa mão. Ele precisa do nosso coração, a nossa vocação, o nosso olhar, sabe? Ele faz todo o resto. Então não tinha um missionário lá. E Jesus curou socialmente aquela família. A criança continuou com deformidade, tinha paralisia cerebral, mas ela precisava andar. Então foi andar que Deus conseguiu com ela. Um andar de deformidade, mas tinha marcha. Então aquela criança levantar com aquela mãozinha, ela caminhar, salvou toda uma família. Né? E essa família então ouviu falar de Jesus Cristo, da mensagem da cruz. Ela provou de Jesus Cristo, né? O interessante é isso. Eles se tornam mais missionários que quem acha que é. Porque eu sei, é diferente de você falar assim, tem alguém que é bom. Não, eu conheço alguém que é bom. E essas pessoas, eles acabam se tornando, assim, embaixadores reais, assim. Reais, porque saíram de uma incredulidade tão forte, né? E viram o poder de Deus e se renderam totalmente ao Senhor. Vale a pena entregar a sua vida, a sua profissão ao Senhor Jesus? Nossa, não tem outra vida, né? Não existe vida fora dessa. E as pessoas que estão em dúvida, que estão assim, quase que semi-mortas dentro de uma igreja, qual que é o conselho que a gente dá para elas? O conselho é conhecer Jesus, se relacionar. Jesus é altamente relacional. Ele é tão relacional, mas tão relacional que ele precisa de você para me amar e eu para amar o Senhor, e a gente sair amando as pessoas e se curando. Ele é mais poderoso com as pessoas do que se ele descer aqui num raio e fazer alguma coisa. Ele usa as pessoas. Ele nos usa. Ele ama usar as pessoas, né? Sim, tem um livro que eu queria até indicar para quem está precisando desse lado, assim, nossa, perto de Jesus, humano de Jesus, chama O Salvador Mora ao Lado. Ele é simples, ele é muito fácil a leitura dele, mas mostra esse lado humano de Jesus, esse lado você de Jesus que ele tem. E é muito bom, com as crianças faz um sucesso tremendo, com os adolescentes, eu falei lá na igreja, teve senhorinha, a gente chora lendo aquele livro, porque ninguém nunca imaginou Jesus tão humano, tão perto de nós, tão forte o suficiente. Dá para relacionar com esse Jesus. Que a gente pode tocar. Amém. Então, eu acho que qualquer mornidão, qualquer pessoa que está dentro de uma igreja se sentindo assim só demais, ela precisa conhecer Jesus. Conhecer não só de aceitá-lo, mas de relacionar, de conversa, de vê-lo, de existir Jesus, né? De Amém. Ser Jesus para alguém. Amém. Aline, eu queria agradecer o teu carinho de ter vindo aqui falar um pouquinho de Jesus Cristo e que você continue com essa pegada, com esse desejo e usando a sua vida para o louvor do Senhor. Uhum. Amém? Muito obrigada. Amém. Que Deus te abençoe. Eu conversei com a missionária Aline Oliveira Rodrigues e o programa Restaurando Vidas volta já já. Quero fazer uma pergunta para você. Você serve a Deus? Você é um servo fiel do Senhor? A sua vida é para louvor e glória desse Deus? Você já tomou uma decisão profunda com Cristo Jesus? Você já participa do seu reino? Como está a sua vida?
Eu quero ler um texto para você que se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 22 e 23. Diz a palavra do Senhor: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar, Senhor Deus, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é o poder, a Tua Palavra é a salvação, a Tua Palavra é a libertação, a Tua Palavra é Cristo Jesus. Nós queremos agora, Senhor Deus, que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações, que o Senhor transforme, o Senhor mude as nossas vidas e que o Senhor converta as pessoas que ainda não Te conhecem. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Se você perguntar para as pessoas se elas servem a Cristo, a maioria delas vão dizer que sim. Talvez porque vão a um culto, talvez porque fazem parte de uma denominação, talvez porque nasceram em uma igreja, mas será que isso é o suficiente? No nosso mundo contemporâneo, as pessoas sonham com uma faculdade. E quando elas conseguem alcançar a faculdade, elas precisam fazer uma pós-graduação, precisam fazer um mestrado, um doutorado, depois uma especialização, ou um pós-doutorado. Hoje não é suficiente apenas ter uma faculdade. A gente se dedica tanto às coisas desse mundo, mas quando a palavra diz que nós fomos libertos e fomos comprados por Cristo, nós somos escravos de Cristo. E eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que a palavra do Senhor trata como servo, é escravo. A palavra verdadeira aí é escravo. E eu queria que você agora olhasse para dentro do seu coração e você respondesse: você se coloca como um escravo do Senhor? Será que vale a pena ser um escravo do Senhor? Primeiro, vale a pena. Por quê? O meu senhorio, Cristo Jesus, morreu pelo seu súdito, o escravo. Então, quando eu olho porque eu vejo o amor do meu Deus, eu vejo a compaixão de Cristo Jesus pela minha vida, vale a pena ser escravo de um Senhor que dá vida por um servo? Vale a pena ser escravo de um Senhor que morre uma morte de cruz, sem ter pecado algum para pagar os meus pecados? E eu não tenho vergonha nenhuma, e eu tenho um orgulho de falar: eu sou um escravo de Cristo. Eu não quero mais viver sem ser para o meu Senhor. E eu quero colocar aqui, então, algumas atribuições que um bom escravo tem. A primeira delas: não tem direito à sua própria vida. Quando eu conheci Jesus Cristo, quando eu me arrependi dos meus pecados e eu me tornei, então, um servo, eu entendi que eu não tinha mais direito. O servo, o escravo, não tem mais direito sobre a sua própria vida. Quando nós morremos para nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, nós deixamos, então, de ter os nossos próprios sonhos. E os sonhos que habitam em nós são sonhos de Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. Eu não tenho direito sobre a minha vida, porque eu fui comprado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, porque o mundo contemporâneo diz que é liberdade você ter uma relação homossexual, é liberdade você beber o quanto você quiser, é liberdade se você quiser usar uma droga, é liberdade um homem usar uma roupa de mulher, é liberdade uma mulher usar uma roupa de homem, é liberdade. Isso não é liberdade, isso é prisão. As pessoas estão presas, estão se achando libertas. Liberdade é quando uma pessoa ela deixa de ser entregue à bebida, quando ela deixa de se prostituir, quando ela deixa de ter um relacionamento homossexual, quando ela deixa de fazer aquilo que o mundo está dizendo para ela fazer. E a palavra do Senhor diz: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto. Então, quando nós estamos sendo usados pelo mundo, quando nós estamos fazendo as coisas do mundo, que nós dissemos muitas vezes: olha, qualquer hora que eu quiser eu paro. Não, você é um escravo. Você é um escravo das coisas desse mundo, mas Jesus Cristo veio para que você tenha a liberdade nele. Uma pessoa que senta todos os dias numa mesa para tomar uma bebida alcoólica, ela não consegue abandonar aquilo. E ela diz que ela é livre, por isso ela toma. Não, ela é escravo, por isso ela não consegue deixar de tomar. E se embriaga, e a embriaguez é condenada pela palavra do Senhor. A pessoa que não consegue ficar sem olhar uma pornografia na internet,
Ela diz que ela é livre, por isso ela olha, não, ela é escrava da pornografia, por isso ela não consegue deixar de olhar. Mas Jesus Cristo veio para que nós fôssemos libertos e pertencêssemos ao Senhor. Agora, pertencer ao Senhor é fazer aquilo que Ele quer. Se esse Deus é Deus de infinita sabedoria, se esse Deus é Deus de amor, Deus de cuidado, um Deus de milagres, por que não pertencer a Ele? Por que muitas vezes dizer, eu não quero ser escravo do Senhor? Eu quero sim ser escravo do Senhor. Eu preciso entender isso. As pessoas hoje estão transtornadas até mesmo dentro de muitas igrejas. Elas vêm com costumes e o pastor lá batiza ela de qualquer maneira e diz que ela é serva do Senhor. Ela não é servo, porque enquanto ela for escrava do mundo, ela não pertence ao Senhor. E essas igrejas contemporâneas estão levando as pessoas ao erro. E esses pastores são maus pastores que serão tratados no último dia pelo Senhor. E ai daquele pastor que trata mal as ovelhas e que leva as ovelhas ao engano. Se a sua igreja é uma igreja de libertinagem, saia dessa igreja e procure uma igreja bíblica. Hoje eles estão colocando tudo dentro da igreja para a pessoa se sentir bem, e você precisa se sentir bem, é numa vigília de oração, você precisa se sentir bem, é quando você renuncia à carne, você precisa se sentir bem, é com estudo bíblico, você precisa se sentir bem, é quando você vai pecar e diz, eu não vou pecar porque eu desagrado ao meu Senhor, Senhor Deus, muda meu coração, tira do meu coração tudo aquilo que é ruim. É esse tipo de pregação que eu e você precisamos, e não essas pregações que ficam bajulando o ego. Nós pertencemos ao Senhor, e a palavra do Senhor diz assim, semelhantemente aquele que era livre, quando foi chamado a escravo de Cristo, você fazia as coisas que te davam no coração, mas quando Jesus te chamou e você o recebeu como Senhor, você agora não é mais livre, você é escravo de Cristo. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que paga os seus pecados, um Deus que é cheio de compaixão, mesmo quando você peca e ora, arrependido verdadeiramente, Ele te perdoa. Você é o escravo de um Deus de amor, de um Deus de infinita graça, de infinita misericórdia. Vale a pena servir esse Senhor. E eu deixo um recado para você, versículo 24. Vocês foram comprados por alto preço, não foi por prata nem por ouro, mas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus Cristo justo, Ele foi até a cruz, Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida, e quando Ele estava naquela cruz, a ira de Deus foi sobre Ele, e Ele pagou o meu pecado e pagou o seu pecado. Ele pagou o pecado de todos aqueles que creram no seu nome, e Ele cravou os nossos pecados na cruz do Calvário, e os nossos pecados foram cancelados quando nós cremos nele. Foi um alto preço, Ele se deu por mim e por você. Então ele termina o versículo 24 dizendo, 23, não se tornem escravos de homens. Meu irmão, tem muita pessoa que ela ainda não entendeu, que antes obedecer a Deus do que a homens. Tem pastores aí te ameaçando que vão tirar a cobertura espiritual. Tem pastores te ameaçando que quando você for num local que Ele não permitiu, e você sabe que é um local de Deus, Ele está te amaldiçoando. Não seja escravo desse tipo de homem. Isso não é pastor. Isso não pode ser chamado de pastor. Você também não pode ser escravo desse mundo. Se os seus amigos querem que você faça algo errado, que vá contra a palavra do Senhor, você não pode ser escravo desses homens. Você precisa ser um escravo de Cristo. Você precisa amar a sua palavra. Você precisa amar a sua vinda. Você precisa estar pronto para quando Jesus voltar, Ele te levar para a glória do Senhor. Para isso você precisa de arrependimento. Vá em igrejas onde é pregado arrependimento, onde é pregado vida com Cristo, crucificação da carne, onde é pregado você anular sua vida para que Jesus resplandeça em você. Procure essa palavra, a palavra de Deus, confira e creia no Senhor. E eu oro por você, Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, e eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder do Senhor, e que ela entenda a mensagem da cruz. O homem pecou e necessita da graça do Senhor. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa viver exclusivamente para o Senhor. Onde quer que você trabalhe, seja um servo do Senhor. Se você estuda, seja um servo do Senhor. Olha, onde você pisar a planta dos seus pés, glorifique o nome do Senhor através do seu viver. Que Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.